Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta e hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante, o racismo e principalmente formas de combatê-lo. Está tramitando aqui na Câmara dos Deputados o projeto de lei 5228 de 2020, que tem como objetivo transformar em feriado nacional o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que é celebrado anualmente no dia 20 de novembro. A proposta também passa a obrigar o poder público e a iniciativa privada a promoverem campanhas contra o racismo e a violência racial em todas as suas formas. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado desta edição do programa é o deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, que é o autor do projeto. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Fernando, eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo contigo, no Palavra Aberta, e quero, é claro, mandar um forte abraço a todos os telespectadores, já que sei que são muitos por todo o Brasil. Obrigado, deputado. Eu pediria ao senhor que nos falasse inicialmente da importância da aprovação desse projeto para combater esse câncer que é o racismo e que ainda persiste aí na nossa sociedade e aparece a todo momento, né? Isso tudo vem de bastante tempo, Fernando. A gente sabe que desde a era colonial, que os portugueses vieram aqui explorar as nossas riquezas, que foi através da mão de obra escrava que o trabalho foi realizado aqui no nosso país. Nós sabemos também que, em maio de 1888, nós tivemos a abolição da escravatura, mas sabemos que, ao lado disso, não veio absolutamente nada em torno de políticas públicas que pudessem solucionar, que pudessem estabelecer um espaço para aqueles que, até aquele instante, estavam sob o manto da escravidão. E a gente sabe, por tudo que os historiadores contam, por tudo que os livros contam, como os escravos, os então escravos, ficaram após a abolição, num estado terrível. Então, assim, isso perdura até hoje. Eu fazia um levantamento, eu gosto muito de ler sobre esse tema, gosto de ler livros, gosto de ler matérias sobre o tema, e quando a gente dá uma olhada nos números, a gente discorda, Fernando, completamente naquilo que foi dito pelo vice-presidente da República, dizendo que o racismo no Brasil não existe. Ele existe, e ele é nítido, basta você olhar os números. Eu fiz até umas anotações aqui. Por exemplo, mercado de trabalho. Mais brancos ou negros? A participação, refiro-me à participação. E as remunerações quem ganha mais no Brasil? Também, né, deputado? Quem ganha mais? E as remunerações também, né, principalmente. Foi outra anotação que fiz aqui. A participação na política. Dá uma olhada no Congresso Nacional. Dá uma olhada nas nossas casas legislativas nos municípios. Prefeitas e prefeitos em cada um dos municípios do país. Se você for olhar também o percentual de negros assassinados no Brasil. O grupo populacional presente no nosso sistema prisional. Quem predomina mais? Brancos ou negros? Então, me perdoe o vice-presidente da República, mas falar com todos esses números que a gente tem, que o racismo não existe no Brasil, pelo amor de Deus. A gente apresentou esse projeto de lei de número 12.519, que até foi veiculado como ponto principal a data de um feriado para tratar sobre o tema do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, mas o ponto mais alto vem no texto da proposta, que é exatamente você impor às empresas privadas para que elas possam instituir políticas educativas de combate à violência racial, ao racismo, à injúria racial, disponibilizando, inclusive, suporte jurídico, está no texto da nossa proposta, suporte jurídico, psicológico e financeiro, é claro, aos colaboradores e até mesmo às famílias
das vítimas desse tipo de crime. A gente teve mais um episódio lamentável, que foi esse ocorrido lá no supermercado Carrefour, que é apenas um indicativo da violência vivida que se arrasta, na verdade, há alguns séculos. A gente precisa fazer um trabalho muito forte nesse sentido para acabar com esse absurdo que vem desde a época da nossa colonização. Sim. Deputado, dentro desse ponto que o senhor tocou, que consta aí do texto do seu projeto, como é que o governo e as empresas privadas poderiam usar mais a internet, as redes sociais, para atuar de uma forma mais ativa aí no combate ao racismo e à violência contra os negros? E indo até um pouco além, como é que a Câmara dos Deputados, na sua visão, podia também atuar mais usando as suas redes sociais, a TV Câmara e outros instrumentos aí para ajudar nesse combate? A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, tem uma ferramenta muito forte. Nós temos a televisão, nós temos o rádio. Então, eu penso que a mesa diretora deve realmente ampliar esse potencial que o Congresso Nacional tem, a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, que tão de perto conhece essa realidade vivida no Brasil, e eu tenho certeza que tem condição, sim, de dar uma forte contribuição. O poder público, não apenas o Executivo, a Presidência da República, mas os governos estaduais também têm condição de avançar muito nesse tema. É um tema muito importante, urgente. Na verdade, já passou da hora de avançarmos e de acabarmos com esse mal que o Brasil carrega ao longo, repito, falei aqui na nossa entrevista, de alguns séculos. Então, assim, na regulamentação da lei, isso pode, é claro, ser discutido entre o Legislativo e o Executivo, para que a coisa seja construída aí a várias mãos e que se estabeleça a forma de atuação das empresas privadas, a atuação do poder público. É uma construção que eu imagino que deva ter realmente o interesse, sobretudo, da classe política do nosso país. Eu espero e vou insistir muito nesse tema. Eu não vou cansar de insistir nesse tema, porque essa é uma pauta muito importante para o futuro das próximas gerações. Eu espero, viu, Fernando, que as próximas gerações, os nossos filhos e os nossos netos, não assistam tanta barbaridade, tanta violência injusta, descabida, e que com certeza vem fruto daquilo que aconteceu lá atrás, e repito, como falei aqui no nosso bate-papo, na nossa era, no nosso período de colonização. Ok. Deputado, nosso programa já está chegando ao final. Antes de passar aqui para as considerações finais do senhor, ontem, enquanto eu preparava o programa, eu li uma frase do Ben Carson, que é um político americano, que eu achei muito interessante, eu queria colocar aqui, até para o senhor comentar também, que diz o seguinte: nós não somos inimigos uns dos outros. Os verdadeiros inimigos são aqueles que tentam nos dividir em todos os tipos de grupos para criar guerras entre nós e ganhar com isso. Eu gosto muito eu valorizo muito a participação de pessoas que conseguem dar uma contribuição fazendo uma leitura bem profunda desse tema tão importante, que a gente tem que enfrentar isso com muita determinação, com muita dedicação. Não é só o racismo. O Brasil é um país, Fernando, muito preconceituoso. A gente sabe disso. Não é só com relação à questão, ao tema da raça. Diversos outros temas que inclusive tramitam no Congresso Nacional e que o Congresso precisa agir. Tem como agir. É só ter vontade política. Então, assim, nós estamos muito determinados, nós vamos adiante, debatendo e apresentando sugestões que possam ajudar para que a gente amanhã possa olhar para trás e dizer valeu a pena, a gente conseguiu construir um novo momento no país. Eu ainda apresentei, através de um requerimento de indicação, que foi o de número 1537, ainda no ano de 2019, propondo a ideia da criação de uma condecoração do Zumbi dos Palmares, com o objetivo, Fernando, de homenagear anualmente produções literárias de escritoras, de escritores negros que se destaquem na abordagem dos mais relevantes temas da vida cultural, social, política e econômica do país. E nós recebemos um
um ofício do Poder Executivo, da Presidência da República, falando que ia avançar com esse tema. São temas muito importantes, tem uma simbologia, tem uma força. A cada instante que a gente destaca o papel, a atuação dessas pessoas que contribuem, escrevendo a história do país, pautando esses problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, se a gente insistir nisso, eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar. A gente precisa ter um país cada vez mais humano, mais justo, mais igual, até porque a gente vive no 8º país mais desigual do mundo. Eu conversei com o deputado Gervásio Maia sobre o projeto de lei de autoria dele, que tem como objetivo transformar em feriado nacional o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que é celebrado anualmente no dia 20 de novembro, e criar a obrigação para empresas públicas e privadas de demonstrarem ações que vão no combate a essas ações. A você que nos acompanha, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.